Pai, obrigado por essa oportunidade, essa tarde, de poder estarmos aqui, de podermos ouvir Tua voz, podermos aprender de Ti, crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Queremos Te pedir que Teu Espírito Santo possa nos instruir nessa tarde, de uma forma que possamos ser marcados pela Tua graça, pelo Teu amor, que as Tuas respostas venham para cada um no nível que cada um necessita, e que o Senhor possa fazer com que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Toma cada um aqui em Tuas mãos, ministra o nosso coração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Só uma observação que a gente está fazendo em relação às oficinas, é que os temas que nós estamos tratando nessas 5 oficinas, eles são matérias da nossa Escola Ministerial Céus Abertos. Nós temos um curso que funciona aqui na Lírio dos Vales, que se chama Escola Ministerial, Capacitação Ministerial Céus Abertos, que dura 1 ano e 2 meses, aproximadamente 1 ano e 4 meses, mais ou menos. E essas temáticas são algumas das matérias que a gente tem nesse curso. E nós resolvemos fazer essas oficinas aqui durante a conferência, justamente para trazer um ponto de esclarecimento. O tempo, infelizmente, é curto para a gente falar da forma que o tema precisa ser falado, mas eu acredito que as informações que você vai receber, o que a gente chama de um básico, vai trazer algum fundamento na sua vida. Amém? As duas primeiras oficinas foram muito boas. A primeira, sexualidade restaurada por Deus. A segunda, dons e ministérios. E agora, cura da alma, restaurando, a alma ferida. Essa matéria é uma matéria legal, muito joia, que é uma das matérias mais procuradas na nossa turma, na escola, e tem abençoado muita gente na igreja. Tem sido assim uma coisa tremenda. Nós estamos gravando as oficinas em áudio e vamos postar depois no YouTube, no nosso canal Radicais Sobrenaturais. E você vai poder ouvir, revisar e ser edificado em nome de Jesus. Amém? Quero que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. As oficinas têm previsão de duração de pelo menos 1h30, sendo 1h10 de ensinamento e 20 minutos para perguntas. A gente vai tentar ser fiel a esse cronograma, em nome de Jesus. Quem encontrou 1 Tessalonicenses 5? Versículo 23, nós vamos ler, diz assim, 5:23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses 5 sobre o homem como um ser trino. Paulo diz que nós temos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Quando o homem caiu, inevitavelmente, todas essas partes foram danificadas pelo pecado. O prejuízo que o pecado trouxe no espírito do homem foi a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a perca do contato direto com a vida de Deus. Quando o homem pecou, Deus disse a ele: se você comer do fruto, você vai morrer. Ele comeu, mas não morreu fisicamente, permaneceu vivo, só que espiritualmente ele perdeu o contato com essa vida de Deus, sendo impedido de ter essa comunhão com Deus que deveria ter. O pecado também trouxe prejuízos na alma do homem, e é sobre isso que a gente vai falar. Então deixa eu só passar direto, que a gente vai focar mais nisso. E trouxe prejuízos no corpo do homem. No corpo, além da morte física, as enfermidades que surgiram, tudo que surgiu que de alguma forma nos danifica fisicamente é uma consequência do pecado, não foi ideia de Deus, não é projeto de Deus, é uma consequência do pecado.
Mas quando uma pessoa se converte, você vai à igreja, você aceita Jesus, entrega a sua vida para Jesus, no seu espírito acontece uma transformação imediata. O que acontece no seu espírito quando você entrega a vida para Jesus? É como se você estivesse deitado lá naquele chão onde Adão um dia esteve deitado, e Deus soprasse nas suas narinas a vida dele, e a vida de Deus entrasse em você. A transformação do espírito a Bíblia chama de justificação. Ela é imediata. Você aceita Jesus agora, se saiu da igreja, atravessou a rua, morreu, vai para a glória, está justificado. Só que essa mesma transformação que aconteceu no espírito não acontece na alma. Você aceita Jesus e a sua alma não é transformada de imediato. As lembranças que você tem continuam, os problemas que você tem continuam, as deficiências emocionais que você tem continuam, tudo que ainda é herança da vida antiga continua. Ou seja, a alma, ela continua prejudicada pelo pecado. Esse processo de transformação da alma, a gente chama de restauração emocional ou de regeneração. É quando Deus vai tratar com as deficiências da nossa alma. Eu falo isso sem medo de errar, que o problema da maioria das pessoas da igreja não é espiritual. Porque a questão espiritual, ela tende no meu relacionamento com Deus ou com os demônios. Então, quando a pessoa tem consciência de que Jesus é Senhor, o problema com os demônios foi resolvido. A relação dela com Deus pode ser uma relação profunda por meio do Espírito. Mas a maioria dos problemas das pessoas que estão na igreja são problemas emocionais. Nós podemos não desenvolver todo o nosso potencial quando nós não estamos plenamente curados. Para que uma pessoa esteja plenamente curada e abençoada, ela tem que estar bem em 3 níveis. Quem está anotando, anote isso aí. Tem que estar bem em 3 níveis. Quais são os níveis, pastor? Ela tem que estar bem com Deus, ela tem que estar bem consigo mesmo, e ela tem que estar de bem com o próximo. Vou repetir. Ela tem que estar de bem com Deus, ela tem que estar de bem consigo mesmo, e ela tem que estar de bem com o seu próximo. Se qualquer uma dessas áreas estiver afetada pelo pecado, você não será tudo que Deus criou você para ser. Você não desenvolverá todo o seu potencial em Deus. Vai ficar faltando alguma coisa. E o diabo sabe disso. O diabo, ele é um ladrão de identidade, um ladrão de inocência, ele é um ladrão de potencial. O diabo sabe o quão poderoso você pode ser nas mãos de Deus se você estiver plenamente curado. Todos os homens de Deus passaram por situações difíceis. Você não vai encontrar nenhum homem de Deus cuja vida foi feita só de facilidades. Os heróis que admiramos da Bíblia, eles tinham uma alma como a nossa. Eles tiveram problemas semelhantes ou até piores que o nosso, antes de chegarem no destino que Deus tinha para eles. Mas esse processo de cura da alma aconteceu com eles também, só que não da forma como a gente pratica hoje. Na maioria deles, Deus trabalhou de forma inconsciente, sem eles perceberem. Porque quando a gente fala, por exemplo, de cura da alma, ou o que a igreja chama de cura interior, as pessoas têm uma ideia de que tem a ver com um rito, onde você vai até um lugar, você senta com um palestrante ou um ministro, e ele vai ministrar você, e você vai sair dali curadinho, e nunca mais vai ter problema nenhum. Isso é um engano. A cura da alma, ela é necessária todos os dias. Eu preciso de cura hoje, eu vou precisar de cura amanhã, eu vou precisar de cura todos os dias até morrer. Todos os dias. Só que existem curas diárias da nossa vida que são necessárias para que elas se tornem permanentes em nossa vida, como um ponto de escape para nós vivermos bem em Deus. Então, existem 3 formas de Satanás atingir a nossa alma. As 3 formas que Satanás usa para atingir a nossa alma são complexos, bloqueios e traumas. Vou repetir: complexos, bloqueios e traumas. Essas 3 ferramentas de Satanás, elas são poderosíssimas. Eu sempre digo que quando eu cheguei na igreja eu era complexado, bloqueado e traumatizado. No extremo. Eu era assim. Hoje eu reconheço quais foram os meus complexos, já não os tenho.
Reconheço quais foram os meus bloqueios, já não os tenho. Reconheço quais foram os meus traumas, também não os tenho. Lembro deles, mas não me incomoda mais, porque houve uma restauração em mim que mudou algumas coisas da minha vida. Mas uma pessoa complexada, uma pessoa bloqueada ou traumatizada, ela é alguém que tem uma capacidade que não é aproveitada 100%. Ela é alguém que Deus criou para um nível 10 e ela está no nível 5, sabendo que tem capacidade de chegar no nível 10, mas tem algumas coisas que bloqueiam ela. E como é que são construídos esses traumas? Como é que são construídos esses bloqueios, esses traumas, esses complexos? Como é que eles são construídos? 90% dos casos são construídos na nossa casa, no lugar que deveria ser o nosso habitat de proteção, são construídos. E 90% dos casos são construídos pelos pais, ou por pessoas perto, que deveriam ser pessoas que deveriam nos amar e nos proteger. São feitos de forma maldosa? Algumas vezes. Na maioria das vezes não. São feitos de forma inconsciente, são feitos como herança cultural. Era o pai que batia muito, aí a mãe bate muito, e por aí vai. Mas isso, quando a gente chega na igreja, isso interfere muito na nossa relação dentro da igreja. Porque alguns complexos ele tem efeito muito poderoso sobre nós. Toda pessoa que teve problema com os pais, isso é comprovado, vai ter dificuldade de se submeter aos pastores. A figura de autoridade vai trazer resistência a ele. Toda pessoa que abandonou a família por causa de um problema vai ter dificuldade de se relacionar emocionalmente com as pessoas da igreja. Então, quando Deus nos traz para a igreja, o propósito de Deus não é só nos levar à eternidade. O propósito de Deus é nos curar ainda aqui na terra, nos fazendo viver em plenitude de paz aqui na terra ainda. Amém? Mas para que isso aconteça, primeiro eu preciso reconhecer que eu tenho esses problemas. A gente vai tratar eles de forma individual. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, como eles nos afetam ministerialmente, emocionalmente. Amém? Começando pelos complexos. O que é um complexo? O complexo é um comportamento desenvolvido como resultado de uma situação traumática ou de uma situação repetida várias vezes que contraria a nossa natureza. Os complexos mais conhecidos são o complexo de inferioridade. Como é que ele funciona, pastor? A pessoa que tem um complexo de inferioridade, ela pode estar andando numa Ferrari, vestindo as roupas mais caras que existem, e se ela chegar no lugar e ela se sentir ameaçada por alguém talvez mais inteligente, ou alguém que converse melhor, ela se sente menos, tendo os melhores bens naquele lugar, ela sempre se sente menos. Na vida dela, ela tem esse sentimento de que todo mundo é melhor que ele. Geralmente, a maioria das pessoas que tem complexo de inferioridade mente muito. São mentirosos. Por quê? Porque a pessoa que tem um complexo de inferioridade, se nós estamos conversando aqui, nós quatro, e ela não tem o assunto que a gente está conversando, ficar calado para ela é sinal de diminuí-la. Então ela inventa algo para participar da conversa, para se sentir aceita no grupo. Eu conheci muita gente assim. Eu tinha esse complexo. Como foi que isso foi construído na minha vida? Isso é construído dentro de circunstâncias, como eu falei, intencionais e não intencionais. No meu caso, como foi que isso se construiu? Eu nasci em uma família muito pobre. Eu brinco dizendo para os meus filhos que a gente era pobre, 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 de maré, maré desci. Então, inevitavelmente, uma criança muito pobre, talvez alguns de vocês tenham passado o mesmo que eu passei na infância, ela é exposta a situações de humilhação. Por exemplo, épocas de festa, interior, é normal trocar roupa, né? Assim, Natal, vamos comprar roupa. São João, vamos comprar roupa. E aí, às vezes, a gente não tinha o dinheiro para comprar roupa. Então, a gente meio que não se importava no início, mas os coleguinhas faziam as comparações. Coisas que vão acontecendo, que vai acontecendo, que a gente vai achando que é normal no começo, mas que vai nos diminuindo. Então, de todas as pessoas da parte da nossa família era mais pobre. Então, nós tínhamos a tia rica, e era legal ir para a casa dela, né? Ela nunca nos humilhou,
minha tia é uma bênção, nunca nos menosprezou, nunca nos tratou como a gente se via, ela nunca nos viu assim. Ela nos via como parte da família dela, quando a gente chegava na casa dela, ela nos tratava super bem, mas em nós já havia o sentimento, nós somos pobres. Eu ouvi minha mãe dizer isso várias vezes, você é pobre, a gente é fraco, era a expressão que ela usava. Nós somos fracos, então não é tudo que dá pra gente, não é tudo que a gente pode comprar, não é tudo que a gente pode ter. Então os seus sonhos começam a ser podados nessa fase, você perde uma das capacidades mais necessárias na vida do ser humano, que é a capacidade de sonhar. Você sonha em ter um carrinho, que é uma coisa simples, que não é uma coisa tão cara. E aí sua mãe diz para você, olha, nós somos fracos, nós não podemos comprar esse carro para você. O que ela está dizendo sem perceber? Você não pode sonhar. Você não pode ter sonhos. Seus sonhos são limitados. Ela não está fazendo isso de forma maldosa nem intencional, mas ela está construindo um paradigma em nós, de inferioridade. Então a gente não tinha as melhores roupas, os melhores brinquedos, a gente se virava com o que tinha às vezes para comer em casa, e isso foi desenvolvendo e se desenvolveu em mim um complexo. Esse complexo de inferioridade, ele me prejudicou muito na minha vida financeira. Para eu ter a prosperidade que Deus me deu hoje, eu tive que mudar a minha mentalidade. No meu seminário de finanças, eu digo que antes de Deus mudar a sua vida financeira, ele precisa mudar a sua... Eu digo que antes de Deus mudar a sua vida financeira, ele precisa mudar a sua mentalidade. E como é que funcionou isso na minha vida? Chegou um momento que eu cresci, eu tinha dinheiro para comprar o que eu queria na loja que eu entrava, mas eu entrava como pobre. Eu entrava como alguém que não tinha capacidade de argumentação. Então quando eu entrava, parecia que eu era indigno naquele ambiente, sendo que eu estava sendo ali e o cliente era eu, mas eu tinha lá dentro, estava lá enraizado, Você não pode ter isso. Então quando eu entrava naquele lugar, eu me comportava como um indigno. E aí, às vezes o vendedor chegava e dizia assim, pois não, eu disse, não, estou só olhando. E eu, como não tinha capacidade de argumentação, aceitava o preço que o vendedor me dava. Eu não negociava, porque eu não sabia fazer isso. Então se ele dizia X e eu pudesse comprar ou não, eu ia embora. Enfim, eu não conseguia argumentar, porque em mim havia, não vou dizer um espírito, porque não é um espírito, mas um entendimento de pobreza muito grande. Que isso eu conversava com as pessoas que tinham mais posses que eu não conseguia olhar nos olhos dela. Eu me sentia indigno perto delas. Isso é algo que acontece inconscientemente na vida de alguém que tem um complexo de inferioridade. E então, quando Deus começou a me curar, foi quando eu encontrei o Evangelho, que Deus começou a me curar, me mostrando que eu não era pobre, que eu não era qualquer um, que eu era filho dele, que eu era filho do Rei dos Reis. Mas para destruir esse complexo, demorou alguns anos. Hoje, totalmente curado, eu entro em um lugar, eu posso entrar com a roupa que eu tiver, Às vezes eu vou comprar coisas caras e eu compro à vista. Então eu vou de bermuda, de chinelo, e aí eu entro lá, converso, uma boa, negocio, não vou pagar isso, vou pagar isso e tal. Toda essa capacidade depois do resultado de cura. Era um complexo que eu tinha, um complexo de inferioridade. Isso me prejudicou muito na minha vida. Pessoas que têm esse complexo e não são curadas, se são colocadas em posição de autoridade, elas humilham as pessoas, elas pisam nas pessoas quando elas sentem que a sua autoridade pode ser tirada. Então elas pisam nas pessoas, elas usam o poder para manter sua autoridade, porque elas têm medo que tirem aquilo que é dela, porque ela acha que tem aquilo como dela. E aí é onde entra a necessidade de cura. O complexo de inferioridade é muito semelhante ao complexo de comiseração, que é aquela pessoa que tem o espírito de vitimismo. Então ela se sente coitadinha, ninguém me ama, ninguém me quer. É aquela pessoa que quando ela ouve uma palavra, ela se ofende com muita facilidade, e aí ela prefere acabar o relacionamento que resolver o problema, porque ela acha que ninguém gosta dela. Porque os irmãos da igreja não me chamam porque eu sou pobre, não me chamam por causa disso. Então a pessoa ela começa a se ver dessa forma, e inevitavelmente as pessoas ao seu redor vão corresponder à forma como você se vê. Estava cuidando de uma pessoa com complexo de inferioridade, eu disse assim, vamos fazer um teste? Se vamos, eu falei, olha, nós vamos a um lugar, você vai chegar como você costuma chegar nos lugares, e você vai ver como as pessoas vão lhe tratar. E aí ele entrou no mesmo lugar, e eu falei com todo mundo, e ele ficou lá e quase ninguém falou com ele.
Mas agora a gente vai inverter. Nós vamos entrar num lugar e você vai chegar sorridente nesse lugar. Você vai dar bom dia a todo mundo, você vai pegar na mão de todo mundo e veja como as pessoas correspondem à sua ação. E aí ele foi, entrou, bom dia gente, tudo bem? Pegou na mão de um, pegou na mão de outro. Todo mundo correspondeu, bateu papo com ele, ele saiu. Eu falei, você percebeu que o problema não são as pessoas? As pessoas correspondem à forma como a gente se vê. É como se fosse um eco. Só que quem tem os complexos não entende isso. Aí fica se sentindo vítima. Somente quem tem um complexo de comisseração. Então ela fica ali achando que ninguém gosta dela, que na família dela ela é a mais pobre por causa disso, por causa daquilo. E ela desenvolve isso e tem um monte de gente assim dentro da igreja. Que não consegue trabalhar em equipe, porque se ela ouvir uma ofensa, ela fica tão ofendida, que ela prefere abandonar o trabalho do que consertar a ofensa, porque ela não aprendeu a se defender. A alma dela está cativa dos sentimentos. Isso é terrível. Existe isso dentro da igreja? Mais do que você imagina. Trabalho com gente já há mais de 20 anos. E por estudar e conhecer essa questão, quando eu vejo, eu identifico logo. Os olhares são semelhantes, as expressões são semelhantes, as falas são semelhantes, as argumentações ideológicas são semelhantes, porque é meio que igual em quase todo mundo. E como é que trata essas coisas, pastor? Primeiro, ensinando a pessoa que a história dela não é definida pelo passado. A sua história é definida pelo agora e por aquilo que Deus escreveu a seu respeito. Amém? Um dos meus piores bloqueios, né? Eu vou daqui a pouco falar de bloqueio, mas um dos meus piores bloqueios é que eu não conseguia falar em público. Nem parece, né? Pois é. Até os meus 15 anos eu tinha medo de falar em público. Porque todas as vezes que eu ia falar quando era garoto, minha mãe batia na minha boca. Cala a boca, fique quieto. Então eu era um cara super comunicativo na sala de aula, conversava com todo mundo, fazia todo mundo rir. Mas na hora que tinha o trabalho de equipe, quem é a galera? O porta-voz vai ser você é o cara que fala. Eu disse, não, na frente dos outros eu não consigo não. E se me colocasse, dava diarreia, vontade de mijar nas calças, tudo isso. Sério. Então eu não ia. Imagine você. Quando eu falo isso, eu gosto de falar de mim. Você sabe quantas pessoas já foram abençoadas através da minha voz? Eu não tenho ideia quantas pessoas já foram abençoadas através da minha vida, por minha voz, pela minha capacidade de falar. Se Deus não tivesse me curado disso, quantas pessoas deixariam de ser abençoadas pela forma como eu falo? Você entende como é prejudicial? Quando o diabo bloqueia algo da sua vida, é porque ele sabe que aquilo que Deus colocou em você é um potencial no reino de Deus que vai abençoar muitas vidas. Então hoje eu falo para multidões, nem tremendo, não tremo. Chego, né, com muita tranquilidade, falo, converso, ministro 2, 3, 4 horas, não importa. Mas isso aqui é resultado de cura. Isso aqui é resultado de Jesus operando. E o mesmo Deus que operou na minha vida, Ele vai operar na sua vida. Então, os traumas, os complexos, eles nos limitam de uma forma tão absurda que nós podemos desenvolver um comportamento achando que é nosso. E na verdade é apenas um personagem que o diabo criou para a gente viver. Tem pessoas que são extremamente talentosas, mas elas não conseguem se relacionar com outras pessoas. Por quê? Porque elas foram marcadas, então elas têm medo de se relacionar. E o diabo sabe disso. Estava explicando isso aqui sobre, na área de sexualidade, falando sobre a memória afetiva e a memória racional, e eu vou ter que repetir porque o assunto tem a ver. E o inimigo, ele conhece a nossa estrutura humana. O diabo sabe disso. Os lutadores de Kung Fu, eles estudam a anatomia do corpo humano. Eu tive um amigo, Jerônimo, ele foi o primeiro professor de Kung Fu do Brasil, reconhecido internacionalmente. Crente, hoje vive nos Estados Unidos. E a gente foi amigo de infância. E ele, desde 7 anos de idade, treinava Kung Fu. E ele dizia para mim assim, eu sei quais os lugares do seu corpo que com um golpe só eu te mato. Eu achava que era brincadeira. Aí, como ele era crente, né, desde pequeno, família cristã, ele não brigava. Ele era muito centrado, muito disciplinado. E aí eu me lembro que
tinha um cara que foi estudar, fazer a quinta série juntos, e tinha um cara que não gostava dele, sabia que ele treinava Kung Fu. E o cara era muito mais forte que ele era magrinho, né? O cara ficava provocando ele. Empurrava ele, cuspia nele, né? Fazia coisas horríveis e ele não perdia a calma. E eu ficava indignado. Esse Jerônimo, você não disse que luta? Pega esse cara e quebra ele no pau. Ele dizia assim: não, eu sou um artista marcial. Eu não uso a minha arte para agredir pessoas. Mas aí não é agredir, não, é se defender. Não, mas ele não me bateu, mas quase se bate. Eu ficava indignado. Até que um dia, ele começou a gostar de uma menina da igreja, ou perdão, da escola. E aí eu fiz lá, né, dei uma de cupido, ele começou a se relacionar com essa garota. Um dia os dois estavam estudando para a prova no pátio do colégio. Estava caindo uma pequena chuva. E eles estavam assim debaixo de uma barraquinha que a gente comprava lanche. E esse cara chegou e viu os dois estudando, pegou o caderno da garota e jogou dentro da lama. Esse aí, não vai defender sua garota não? Aí pela primeira vez, né, a gente longe olhando, Jerônimo pegou, tirou o óculos, deu para a menina segurar. Disse: olha, até hoje eu não tinha feito nada com você, porque você tinha mexido comigo, mas agora eu vou lhe dar uma lição, que você vai se lembrar pro resto da vida. Aí o cara: então você vai cair para dentro. Assim, vou. Aí falou: pode me bater, faça o que você quiser. Aí quando o cara deu um soco, mas ele foi tão rápido, que eu não sei como ele bloqueou o braço do rapaz, e com 2 dedos ele deu um toque, que o rapaz caiu desmaiado instantaneamente. Aí ele pegou a mesma água que o cara jogou o caderno, encheu a mão e jogou na cara dele e falou: acorda, levanta. Aí o cara, tonto ainda. Aí a gente fez festa, né? E aí eu falei: como foi que você fez aquilo? Ele disse: sim, aquilo para mim é muito simples. Aí ele foi me explicar da corrente sanguínea, o tempo que tem, que não sei o que. Ele falou que estudava isso lá na academia. Então ele conhecia a anatomia. Ele falou: existem pontos no corpo que um golpe só pode causar um infarto. Ele disse assim: eu sei disso, só que eu não uso isso, eu sou um artista. Então, por que eu estou contando esse exemplo? Porque quando ele bateu no lugar certo, da forma certa, foi inevitável o desmaio. O diabo, ele nos conhece. Ele conhece a nossa estrutura como seres humanos. Ele conhece o que você tem dentro de você desde a sua infância até agora. Sempre que eu falo disso, eu lembro daqueles quadros que você vê em filmes de investigação policial. Você que já assistiu, gosta de assistir CSI, esses filmes, eles têm aqueles quadros onde eles estão procurando alguém, eles colocam a figura da pessoa no quadro, e aí faz um embaralhado que você olha assim, não entende nada, né? Liga uma corda ali com outra corda, com um pontinho. Assim: olha, ele passou por aqui, a tal lugar, a tal hora, ele passou por esse lugar, ligou para fulano aqui, coisa e tal. Tem uma má notícia para dar para você nessa tarde. O diabo tem um desses com uma foto sua. É mesmo, pastor? E lá ele diz assim, ó: o que irrita ele é isso aqui. O que tira ele do sério é quando alguém diz não para ele. Ele fica chateado e ele desiste quando vem um desafio nessa área. Então ele conhece as suas reações, porque ele conhece a sua estrutura. Não como Deus conhece no íntimo, mas ele consegue fazer lições do seu comportamento. E ele sabe o que te atingiu lá na tua infância até agora. Ele sabe o que te faz desistir. Ele sabe o que te faz continuar. Ele sabe. Por isso, quando Moisés mata o egípcio, Deus não leva Moisés direto para a conquista. Deus tira Moisés durante 40 anos. Deus cuida dele, porque Deus precisava de um líder curado. Senão ele matava o povo todo no deserto. Então o inimigo, ele não tem a onisciência divina, mas ele tem a percepção das reações. Quando você começa a conviver muito com a pessoa, você sabe como ela age, como ela reage. E por que é importante nós sermos curados? Por que é importante nós permitirmos que o Espírito Santo nos cure no nosso emocional? Porque as nossas emoções, elas podem nos trair. Elas não são confiáveis. Quando eu cheguei na igreja, a minha maior fraqueza era a violência. Eu era um cara extremamente violento. Por quê? Simples. Com 7 anos de idade, minha mãe me batia tanto que eu desmaiava e acordava apanhando.
Em épocas de frio, em épocas de calor, eu ia para a escola com roupa de frio, para não mostrar as marcas no meu corpo, roxo. Eu vivia com as costas cortadas porque ela me batia com fio. Quando ela batia, a carne soltava na hora. Então, eu me tornei violento. Com 8 anos saí de casa, viver na rua, vivi 1 ano na rua, meu pai foi me buscar, voltei para casa. Mas a violência era algo que eu amava. Eu sentia atração por violência igual algumas pessoas sentem por sexo e por comida. Eu gostava de brigar. Eu tenho várias cicatrizes no corpo, de surras que eu tomei, porque eu queria brigar com pessoas maiores que eu, com quantidade maiores do que 3, 4, se eu vou mexer com aqueles caras ali só para ver o pau quebrar. Eu gostava, era algo que eu gostava. E quando eu cheguei na igreja, né, eu fui desafiado nisso. Porque eu vi algumas coisas dentro da igreja que me deixavam irritados. Com 1 mês de crente, que eu fui visitar minha mãe, depois de perdoar ela, eu tomei um tapa na cara, pela primeira vez, depois de crente. Minha irmã que me deu. Minhas irmãs tinham tanto medo de mim antes de se converter, que elas só começaram a namorar depois que eu me converti. Mas nesse dia, ela, com muita ousadia, usada pelo diabo, ela me deu um tapa na cara, uma das minhas irmãs. E a vontade que eu tive quando ela me deu o tapa foi de matar ela. De pegar ela e acabar com ela. Eu nunca me esqueço dessa cena. E eu entrei no quarto chorando, dobrei os meus joelhos e fiz uma oração, né, que a gente não costuma fazer, porque a gente prefere ser hipócrita, né? Eu disse: Deus, é o seguinte, se o Senhor não fizer nada agora, eu vou sair lá fora, mas eu vou bater tanto nela, que nem um hospital vai aceitar ela. Então faz alguma coisa agora. E comecei a orar. De repente veio algo que eu não sei explicar. E eu comecei a chorar, sair do quarto. Olhei para ela assim: foi o quê? Vai reagir? Eu disse: não, eu lhe perdoo em nome de Jesus. Naquele dia, minha mãe começou a me olhar diferente. Ela disse: não, aconteceu alguma coisa com esse menino. Mas não é que eu tinha deixado de ser violento da noite para o dia. O Espírito Santo estava trabalhando em mim. Hoje, né, eu digo assim, brinco com os amigos da minha época, né, que me encontram. Esse dia eu estava no Facebook conversando com um rapaz que me encontrou, amigo de infância, que ele falou: tu faz o que da vida? Hoje eu sou pastor. Eu disse: ah, fala sério. Fala, tu faz o que mesmo? Eu falei: eu sou pastor, cara. Disse: não, você é pastor? Não, não tem como. Porque esse cara conhece todos os meus crimes, né? Todas as minhas maldades. Aí sim, assim, rapaz, se você é pastor mesmo, Jesus é bom demais, viu? Para ter te aceitado. Então, quando eu vim para a igreja, eu tinha esse instinto violento. Eu tive que me submeter a muita oração e jejum, para que essa área da minha vida não aflorasse algumas vezes, dentro da igreja, com situações que eu via dentro da igreja, que eu ouvia dentro da igreja. Então o inimigo sabia que a violência era uma fraqueza na minha vida, assim como os complexos que eu tinha, assim como os traumas que eu tinha. Então por que eu estou falando isso para você e dando os meus exemplos? Porque o diabo conhece você. Ele sabe o que te incomoda. Ele sabe o que te irrita. Ele sabe. E onde é que ele vai mexer? Como um bom lutador de Kung Fu, ele vai bater no lugar que derruba. Então, se você tem um complexo de inferioridade, ele vai usar pessoas dentro da igreja para lhe humilhar. Dentro da igreja. Às vezes você tem pessoas que você admira, mas que também não são curadas às vezes. E se você não entender isso como um ataque e não se abrir para a cura, você nunca cresce. Você fica aquele crentezinho raquítico, né, medíocre, que nunca avança, porque está sempre vivendo as mesmas feridas de antigamente. Então hoje, a minha alma, ela é muito diferente daquela que entrou na igreja há 23 anos atrás. Ela passou por uma reciclagem do céu. Tem muita coisa hoje que eu não faço mais e que não me sinto mais tentado a fazê-lo. O que foi que mudou, pastor? Eu fui curado. E o mesmo Deus que operou cura em mim é o que vai operar em você, que está operando em você. Amém?
Mas o processo de cura começa quando? Quando primeiro eu tenho consciência de que eu tenho um problema. Eu tenho que ter essa consciência. Eu preciso de ajuda, porque eu me sinto inferior. Eu preciso de ajuda porque eu não consigo ouvir não. Eu preciso de ajuda. Aí então nós vamos ajudar você. O complexo, ele desenvolve em você uma postura comportamental, e eu tinha muitas heranças dos meus complexos com a minha mãe, dos meus traumas, perdão. Um deles, eu estava contando isso na escola Céus Abertos. Eu tinha uma dificuldade extrema de obedecer alguém que me mandasse. Exemplo, trabalhava com a pessoa, nós estávamos na mesma sala, e então a pessoa queria que eu pegasse algo. Aí ao invés dela dizer assim, ô Joaldo, por favor, pega ali um copo de água para mim. Ela fazia assim, irmão, pega uma água ali para mim, vá. Aí ferrava. Assim, você é aleijado, é? Você não vai lá pegar água? Vai pegar só água, poxa. Sou seu empregado, é? Era a reação natural. Eu tinha dificuldade de obedecer ordens. Por quê? Porque minha mãe não sabia pedir. Minha mãe só sabia mandar. Então ela já me mandava batendo. Já fez isso? Não. Pum, por cima da cara. Vai logo! Então qualquer ordem arremetia aquela lembrança lá. Quando eu reconheci isso, porque nem todos os traumas eu reconheci logo que eu cheguei na igreja, eu comecei a mudar. A pessoa falava gritando, eu, ok, ia. Por dentro, uma guerra. Mas na minha consciência, eu dizia assim, eu não quero mais ser a mesma pessoa. Eu vou. Chegou um momento que servir para mim era um prazer. Não importasse como a pessoa pedia, eu fazia com todo amor. Muda aí que está o negócio da outra oficina. Eu fazia com todo amor. Então eu tinha esses complexos, que é um complexo, um comportamento desenvolvido por causa do ambiente que você viveu. Pode ser construído na escola, pode ser construído na rua que você morou, pode ser construído onde você viveu. O que é um bloqueio? O bloqueio é quando um potencial, algo que Deus deu para você, é podado por uma situação que você viveu. Por exemplo, parece simples o que eu vou falar, mas é comprovado isso aí. Quem estuda o comportamento humano, você vai encontrar, você vai ler, você vai pesquisar isso. Toda criança tem uma fase da vida que troca os dentes. Não é verdade? Você não lembra da sua, espero que você se lembre. Que é a fase da cancelinha. Fica banguelinho na frente, Lá em casa, como a gente já tinha conhecimento de causa, todas as vezes que entrava nessa fase, era a fase dos elogios e das fotografias. Porque eu havia estudado que muita gente deixa de sorrir nessa época. A criança que era alegre e sorridente, deixa de sorrir porque ela começa a ouvir críticas. Então a risada, o sorriso dela é bloqueado. Nossa, tá banguelo, hein? Aí a criança fica tímida, tampa a boca, não quer mostrar os dentes. Lá em casa, como a gente já sabia disso, quando ficava de cancelinha, a gente, cadê a cancelinha? Vamos tirar foto. Aí fazia. Todo mundo lá em casa tem foto de cancelinha, assim, sem dente na frente. Porque a gente já sabia que essa fase é uma fase que o inimigo investe para traumatizar a pessoa, bloqueando o sorriso, que é uma dos... Sorriso é uma chave que abre várias portas. Então tem gente, por exemplo, que foi bloqueada e deixou de sorrir nessa época. Coisa simples. Assim que nascem os bloqueios. No meu caso, o bloqueio era a fala. Mas tem gente que a capacidade dela é a capacidade de conversar bem, de negociar, de fazer coisas desde a infância. E os pais bloqueiam isso. Ou alguém que tem uma figura de autoridade, o professor, a professora, bloqueia. Um caso interessante em relação a isso, eu sempre gosto de contar quando eu falo disso, é o testemunho de Albert Einstein. Einstein, ele era dislexo. Ele foi aprender a ler aos 9 anos de idade. E na sua biografia, há uma parte bem interessante, em que o escritor diz que
que um dia ele chegou em casa chorando, quando ele tinha ainda 6, 7 anos de idade aproximadamente, e ele chegou chorando, e o pai dele, esses pais eram judeus, perguntou: o que você tem que está chorando tanto? Ele disse: a professora disse que eu não vou aprender nunca porque eu sou burro. E aí o pai pegou ele no outro dia e foi lá na escola. Falou um monte para a professora, né? Quis processar a escola, tirou o filho dali e continuou afirmando para ele: você não é burro, você é inteligente. Quer ver? Aí pediu para ele fazer um desenho. E ele desenhou um desenho que uma criança daquela idade não tinha condições de fazer. Mas ele fez. Você está vendo, uma pessoa burra não tem essas capacidades. Na verdade é que você tem dificuldade de ler. Não sei porquê, ele não sabia que ele era disléxico. Mas isso não faz de você uma pessoa burra. Você é um homem muito inteligente. Você é um menino inteligente. Começou a afirmar esses valores e nós sabemos quem ele se tornou depois. Então muitas pessoas enfrentaram essas dificuldades na escola, com professores. Talvez porque tinham um problema como esse. Muitas pessoas tiveram dificuldades por causa de outros e outros problemas. E tudo isso gera um complexo ou um bloqueio. O bloqueio trava você. Sabe, você vai para o lugar e você sabe que sabe fazer aquilo, mas quando você chega lá você trava. Você sabe que você pode fazer. No fundo você sabe. Mas quando você chega diante das pessoas, você trava. Como se o freio de mão fosse puxado lá dentro, né? E você sai dali se sentindo ruim porque você não conseguiu desenvolver tudo que você sabe que tem capacidade de fazer. Isso acontece em novos empregos, isso acontece na faculdade, isso acontece no trabalho da escola. Você percebe que você estudou, você se preparou, mas quando chegou naquela hora você trava. Tem alguma coisa aí que Deus precisa mexer. Que talvez foi bloqueado pelo pai, pela mãe, quando disse: você é burro, você é burra, você nunca vai fazer nada certo na vida, você não faz nada certo. Palavras que entram em nós e criam raízes. E a gente não as percebe até que a gente precisa tomar uma decisão ou agir em alguma área da nossa vida. Pessoas que são extremamente duvidosas, inseguras, porque elas foram criadas num ambiente de incerteza, onde os pais não geravam nela confiança. E isso é um desafio. Por quê? Porque isso mexe conosco. Aí o pastor chega na igreja para você e diz: olha, você vai assumir tal ministério, e você sabe que pode, você sabe que você poderia fazer bem. Mas você: meu pastor, não quero não. Mas por que você não quer, meu irmão? Eu orei e Deus disse que é você. Não, pastor, não é eu não. Porque no fundo você tem medo de fracassar. Por quê? Porque a vida, infelizmente, não nos ensina a fracassar, só nos ensina a vencer. A gente tem que aprender a fracassar, tem que aprender como é que reage depois do fracasso, porque todo mundo aqui já fracassou e ainda vai fracassar em várias áreas da sua vida. Fracasso faz parte da vida. O problema não é o fracasso, o problema é como nós saímos dele. Você tem que sair de uma lição de fracasso com uma lição de vida, amém? Aprendendo: eu não posso mais cometer esse erro, não posso mais fazer isso aqui. Então tem muita gente talentosa na igreja, irmãos, muita gente capaz na igreja, mas que não está curada, que não está bem. E não é que ela não está bem com Deus, não, ela não está bem com ela mesma. Ela não se sente capaz, ela não se sente alguém que pode fazer alguma coisa. Por quê? Porque ela foi podada na vida. E aí chegamos no terceiro nível, que é os traumas. O que é um trauma? Trauma é uma lembrança que ainda não foi curada. O trauma, ele sustenta o bloqueio e o complexo. Tem gente que tem traumas horríveis, porque foram abusados, porque foram humilhados, porque passaram por situações na vida que, quando elas encontram alguém que parece com o agressor, elas se travam. Quando elas se vê numa situação parecida com a que ela viveu, ela se trava. Então tudo isso tem solução em Deus, amém? Tudo isso tem solução em Jesus. A solução primeiro começa, e a gente vai entrar no processo da cura. Como é que a cura começa? Primeiro, quando eu começo a acreditar que o que Deus diz a meu respeito é verdade. Amém? Diga para essa pessoa que está ao seu lado: o que Deus diz a seu respeito é verdade. Amém? Quantos creem nisso?
que Deus diz a seu respeito? A Bíblia vai falar de um monte de coisa. Vai dizer que você é filho dele, que você é mais que vencedor. Vai dizer que você é herdeiro dele. Então, quando nós começamos a acreditar na palavra, o maior instrumento de cura da alma é a palavra. A palavra é o maior instrumento de cura da alma. É ela que penetra ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. Tem pessoas que acham que cura interior é um cerimonial. É um evento de aconselhamento só. Não. Eu trabalho com cura interior há alguns anos e raramente eu oro por uma pessoa para que haja uma cura de uma lembrança. Raramente eu faço isso. Porque a primeira coisa que eu ensino para quem eu estou ministrando é: se você crer na palavra, a palavra vai gerar cura instantânea em você. Se você acreditar no que Deus diz a seu respeito, você vai se esquecer do seu passado e vai começar a olhar para Jesus e olhar para frente. Se você acreditar no que Deus diz a seu respeito, ninguém mais te segura. Isso aconteceu comigo. Então hoje, depois que eu tive a minha alma curada de várias coisas, uma delas o complexo de inferioridade, os medos que eu tinha, excessivos de algumas coisas, eu aderi a algumas posturas, que eu chamo de posturas necessárias para manter a cura, que elas são verdadeiras na minha vida até hoje. Eu vou falar elas e você vai anotando, e que Deus te dê coragem para viver nesse nível. Amém? Primeira postura: ninguém me ofende sem saber que me ofendeu. Por exemplo, alguém fala alguma coisa que eu não gostei, vai saber na hora que eu não gostei. Ninguém me ofende sem ficar sabendo que me ofendeu, porque tem gente que ofende você e você fica quieto e ela acha que não fez nada demais, né? Assim, comigo não funciona mais. Então, se você fizer alguma coisa que eu não gostei, você pode ser quem você for, você vai ficar sabendo instantaneamente que eu não gostei. Primeiro, porque a minha cara muda logo. Quem me conhece sabe disso. Segundo, porque eu vou falar assim: faz favor, vem cá. Tiro do ambiente, levo para um lugar onde nós podemos ficar a sós e digo: olha, não gostei do que você fez. Ah, não gostei. E aí tem uma coisa que a gente precisa aprender, que é a arte do confronto. Existe uma diferença entre confrontar e afrontar. No confronto, eu não uso o que você me fez para te ofender. Nem pego e tento retribuir a sua ofensa. No confronto, eu mostro o erro que você cometeu, dizendo para você que eu não gostei, preservando o nosso relacionamento, dizendo para você que eu não quero que você cometa mais esse tipo de erro, estabelecendo isso dentro de um diálogo e não de uma agressão verbal. Muita gente não confronta, afronta. Então tem que saber a arte do confronto. O que é a arte do confronto? Eu chegar para a Célia e dizer assim: Célia, eu não gostei daquilo que você fez. É fácil viver assim? Não, mas é necessário. Então hoje não acontece, ninguém faz nada. Se eu não gostar, de imediato eu vou chegar e dizer. Se estiver num lugar público, eu não posso falar na hora, eu deixo passar, depois eu chamo a pessoa e digo: faz favor, vamos conversar aqui, senta aqui. Aquilo lá que você fez, lembra que você fez? Lembro, eu não gostei daquilo. Ah, mas e se a pessoa não reconhecer? Pelo menos ela vai saber que todas as vezes que ela fizer aquilo, eu não gostei. Mas eu não vou fazer o que muita gente faz. Não gostou, aí não fala com a pessoa. Aí fala para a Messia: pô, Messia, estava ali conversando com fulano e falou isso de mim, como é que pode? Então, isso vai intoxicando a alma. Tem pessoas que elas estão tão intoxicadas que você não consegue ficar perto dela muito tempo. Elas são pessoas tóxicas, elas contaminam se você conversar com ela. Por quê? Porque ela deixou muito lixo entrar. Então não deixe. É uma das formas que eu fiz para preservar. Segunda coisa, isso tem a ver com o outro, amém? Agora o que tem a ver comigo. Em muitos casos, o ofensor vai ser eu. Você também ofende pessoas. Então todas as vezes que alguém chega para mim, que se sentiu ofendido por mim e me diz
eu ajo com humildade e peço perdão. Senhor, me perdoe. Me perdoe. Por que eu faço isso? Porque eu quero preservar minha alma. Então eu peço perdão. Senhor, me perdoe. A minha intenção não foi essa, não. Então quando eu faço isso, eu estou mantendo a minha cura também. Porque tem gente que é orgulhoso, não reconhece. E o orgulho é a porta aberta para o diabo reinar. Terceira coisa, aprendi isso com meu pai, está ali sentado ali atrás, ó. Apóstolo Joselito Aragão, está ali atrás, faz o sinalzinho aí, pessoal. Esse ensinamento que eu vou falar agora, que é o terceiro, eu aprendi com ele. A primeira vez que eu ouvi ele falando isso, eu disse, não, mas não é possível viver assim, não tem como. Isso tem mais de 7 anos, eu fui na reunião pastoral e ele diz assim, não gere expectativa em torno de ninguém. Se você fizer isso, você nunca vai se decepcionar. Quer acabar com decepção? É simples. Não gere expectativa em torno de ninguém. Isso não é possível, não tem como. Como é que a gente vai viver com a pessoa que não tem expectativa? Então, quando eu ouvi pela primeira vez, no meu coração eu fiquei com questionamentos, né? Poxa, como será possível você andar com a pessoa sem ter expectativa? E aí ele começou a dar exemplos dele, né? Ensinando. E eu decidi aceitar o ensinamento mesmo sem entender. Eu disse, não, eu vou viver isso. E comecei a viver assim. Quando diz que você não vai ter expectativa, não é que você vai desconfiar de todo mundo. É que você vai olhar para as pessoas sabendo que elas podem errar a qualquer momento. E quando elas errarem, faça a coisa certa. E o que é a coisa certa? Perdoe. Então eu comecei a viver isso, esse ensinamento que eu aprendi com esse homem de Deus. Gente, isso me livrou de tanto momento difícil da minha vida. Houve um ano da nossa vida, meu de Rose, que foi um ano de traições, de todos os lados. E quando as pessoas vinham conversar comigo, diziam assim, eu quero ir embora porque você é isso, você é aquilo, falando coisas que eu sabia que eu não era. Eu disse, você vai na bênção, você está abençoado em nome de Jesus. Sem raiva, sem chateação, sem indignação. E isso foi preservando a minha alma. Por quê? Porque eu caminho com as pessoas hoje e eu não crio uma expectativa ilusória em relação a elas. E aí quando elas falham, né, que elas vêm assim às vezes pensando que me causou um prejuízo, eu disse, não, eu já esperava que você pudesse cometer esse erro. Isso blindou a minha alma. Então hoje, né, e se fulano trair? Ele era passivo de traição. Nosso grande problema é que a gente gera em relação às pessoas uma expectativa que Deus nunca mandou a gente criar. Meu pai vem aqui falar um pouquinho sobre isso. Eu falando é uma coisa, você falando é outra coisa, vem cá. Outra coisa que eu aprendi com ele, Eu gosto de ouvir ele falando sobre isso, porque né, é a fonte falando, né? Então a gente... é a diferença, né? Um dia eu ainda vou ser calmo assim, ó. Fala aí um pouquinho sobre isso. Não gera expectativa em torno de ninguém. Aumenta um pouquinho.
queridos. Verdade. Amém. Dá vontade de deixar ele falando, né? Até mais tarde. O tempo, infelizmente, não dá. Então, um dos maiores ensinamentos que eu ouvi na minha vida foi com esse homem de Deus. Não gere expectativa em torno de ninguém. E para a gente não gerar expectativa, tem algumas decisões dentro de nós que têm que ser tomadas, que ele falou sobre isso. Quanto mais bem resolvido eu for, menos expectativa eu vou gerar. E aí uma das coisas que eu tenho que estabelecer com as pessoas que caminham comigo, para que a minha alma esteja curada: não gere em ninguém que caminha com você a sensação de dívida, como se essa pessoa devesse algo para você pelo que você fez, ou como se você devesse algo a ela pelo que ela fez. Isso é forte, porque a gente já ouviu o nosso pastor dizer isso várias vezes, né? Você não me deve nada. Eu me lembro de uma fase na nossa caminhada, que foi uma fase muito boa, que eu fui a uma igreja, a um lugar, e eu recebi uma grande proposta, financeira, tudo, para mudar de lugar, mudar de cidade. E na época eu congregava com ele, mas não tinha nenhuma função pastoral dentro da igreja. Eu já era pastor, mas eu lá na igreja dele era ovelha. E eu me lembro que eu fui conversar com ele, né, para pedir para ele me abençoar, para ir para essa nova cidade. Contei para ele tudo, ele disse assim: o que Deus falou para você? Eu disse: Deus não falou nada. Eu falei com ele: eu quero saber o seguinte, você me libera para ir? Ele disse para mim assim: você é livre. Se você quiser ir, a escolha é sua. Aí eu falei: não quero ir não. Não quero não. Mas então, amém. Aí quando eu encontrei a pessoa que me fez o convite, né, a gente foi para o congresso da Visão Celular em Porto Seguro, encontrei a pessoa, e aí, vai vir para cá? Se eu vou vir não. Mas você vai ficar lá em Joselito, lá você não ganha nada lá, nada que ele falava financeiramente. É assim é que você pensa, você está enganado, eu estou ganhando é muito lá. Você falou para mim que não ganhava nada, eu falei assim: não, não falei para você ganhava nada, eu falei para você que lá eu não tenho remuneração porque eu não sou pastor lá, mas lá eu estou ganhando muito. O que você está ganhando lá? Eu falei assim: algo que não tem preço. O que? Eu falei: sabedoria, amor e tal. Assim, aí, aqui você vai achar isso também. Eu falei: igual não, no mesmo nível não. Esse rapaz, você aí ficou zangado comigo, mas a gente nunca saiu, né? Quando eu fui para o Rio de Janeiro, mesma coisa, ele falou comigo: meu filho, procure alguém lá perto de você para cuidar de você. Se nada, procuro nada, eu vou vir para aqui. E ficava vindo para aqui do Rio, né, para participar das reuniões. Então eu aprendi algumas coisas. Uma delas é não gerar essa sensação de dívida em ninguém. Então hoje, quando eu caminho com pessoas que elas dizem assim: eu quero ir embora, eu digo: vai na bênção. O senhor não fica decepcionado pelo investimento que o senhor fez? Fico não. Triste também não.
Com quem eu aprendi isso? Com duas pessoas, com ele e com Jesus, através da parábola do filho pródigo. Quem lembra? O filho chega para o pai e diz assim: quero minha herança e quero ir embora. O pai fala o quê? Vai na benção. O pai amava o filho? Sim ou não? Foi atrás alguma vez? Por que não foi? Porque não foi o pai que botou para fora. Foi ele que resolveu sair. Então a não busca do pai não significa que o pai não amava. Significa que o pai era bem resolvido. Na hora que o filho voltou, o pai está de braço aberto. Então quando você tem uma alma curada, você tem posturas que para as pessoas são incomuns. Você não tem dificuldade de abrir mão. Você não quer prender ninguém. Você não quer. Então os traumas, os complexos, os medos não deixam a gente viver nesse nível. A gente quer segurar aquilo que a gente acredita que é nosso. Mas nada é nosso, tudo é dele. Então qual é a melhor forma de administrar as emoções para que a gente não seja atingido em cheio pelos traumas, pelos complexos, pelos bloqueios, olhando para Jesus? Ele é o nosso modelo perfeito de todas as coisas, amém? A cura interior começa quando? Quando eu quero viver da maneira que Jesus viveu. Jesus viveu assim, desapegado, seguro de si mesmo em relação a Deus. Essa segurança era fruto de quê? Do conhecimento de Deus, da palavra. O nosso grande problema é que a gente, além de viver com expectativa em relação às outras pessoas, nós queremos suprir as expectativas que as pessoas têm em relação a nós. A gente quer ser o que o outro é só para agradar o outro. Não pode. Então eu aprendi a blindar minha alma. Falo que eu não gostei. Sou transparente nos meus relacionamentos. E eu entendo que nem todo mundo vai concordar com o que eu digo. Não precisa. Para me viver bem com você, não precisa você concordar com o que eu falo. O amor está além disso. A gente pode discordar no campo das ideias, mas pode ser amigos. Então nem todo mundo que caminha comigo concorda com tudo que eu falo, mas isso não impede a gente de se amar. Então Deus deseja que você tenha uma alma curada. Amém? 15 minutos para perguntas. Vamos lá? Microfone, Rai. Auxiliar tem? Rai? Tem microfone auxiliar? Perguntas? Ninguém tem perguntas? Ainda bem que o apóstolo ali está ali para me ajudar. Se eu não souber, né, responder. Faça a pergunta. Boa tarde. Sou Juliane, sou visitante. Juliane, visitante. Isso. E trazida por essas minhas duas amigas. Tá bom. Tá? Amém. E eu achei interessante a questão do confronto. Né? Pelo que eu entendi, ele seria uma questão de edificar. Exatamente isso, né? Isso. Caminho para a edificação da pessoa. Isso. Ela está falando sobre o confronto, que ela achou interessante a parte do confronto. Porque na maioria das vezes a gente prefere fugir do confronto, achando que vai resolver o problema, não resolve. Eu aprendi algo que quando eu comecei a desenvolver essa arte do confronto, eu aprendi com o Dr. Mike Murdock, no livro sobre as leis espirituais, né, onde ele fala sobre algumas leis interessantes. E eu li algo nesse livro que mudou minha conduta em relação a tudo e me fez me abrir para confrontar pessoas e não afrontar, confrontar. Amém? Ele diz lá: tudo que você tolera, você aprova. Todo comportamento que você tolera, você aprova. Ou seja, se eu te desrespeito e você não faz nada, eu vou te desrespeitar sempre porque você não fez nada. E depois que você aprova, fica difícil remover. Então a melhor forma de não aprovar um comportamento errado é dizendo para a pessoa que ela errou. E se ela não aceitar que errou, pelo menos vai ficar na cabeça dela que ela errou. Ela pode até não assumir, mas ela vai falar: não, ele não gosta disso. Então, tem gente que é tolerante com algumas posturas. Eu sou intolerante, mas não é o intolerante agressivo, é o intolerante que não permite que a pessoa se torne uma pessoa ruim, nem para ela nem para mim. Então, se eu não gostar, eu digo: não gostei. Então, você estava falando que foi anteriormente.
Legal. Então, a questão da maturidade, do outro entender esse confronto, se torna a responsabilidade dela, não mais minha. Isso. Sempre depois da minha parte. Isso. Por isso que eu não posso ir armado conversar. Como eu falei, não é uma afronta, é um confronto. Eu vou dizer para ele assim, olha, eu quero te falar isso aqui e eu quero que você me ouça, porque a intenção aqui não é, se preciso fazer essa introdução, entendeu? Em alguns casos não é preciso, você chega e fala, cada caso é um caso. Mas é importante você não deixar as coisas acontecerem. Aqui na igreja é eu que resolvo isso. Por exemplo, tem uma irmãzinha chorando no canto, o Rose já veio lá. Eu digo assim, vê lá, Rose, o que é que foi? Aí a irmãzinha está chorando, a obreira. Está chorando por quê? Ah, porque a irmã obreira fulano de tal falou isso. Chama as duas lá e leva na minha sala. Vem cá. Por que você fez isso com a irmã? Eu falei, olha só. Eu não permito esse tipo de comportamento aqui dentro. Eu quero que você trate ela como você me trata. Não quero que você faça mais isso. Está entendendo? Já lhe tratei alguma vez assim? Não, pastor. E você está aprendendo isso com quem? Então eu não deixo essas coisas passarem. Por quê? E falo de púlpito aqui. Se alguém aqui dentro da igreja lhe machucar, me procure que eu resolvo. Eu gosto de resolver esses conflitos. Quem vai perguntar? Deixa eu perguntar. Vai, Célia. Geralmente, a gente ouve as pessoas falar que quando a gente está fazendo aconselhamento, a gente procura alguém para fazer o aconselhamento, que a melhor forma de ser curado da alma é expondo aquilo que você passou. Isso é verdade? É verdade, porque na verdade assim, aquilo que está dentro tem que ser colocado para fora. A sinceridade é uma das armas mais poderosas para a cura. Se você não quer expor, é porque você não consegue. Então lá dentro ainda está doendo, ainda está ferido. Uma das formas da ferida sarar é apertando para que o pus saia, né? E a forma é falando. Olha, eu passei, ainda dói ainda, eu ainda tenho raiva, eu ainda quero matar. Aí a gente vai ensinar como é que não fica com raiva, como é que não mata, né? Mas tem que botar o que está para dentro. Vai lá. Mas é porque eu gostei muito. Ainda nesse universo do confronto, se eu resolvo silenciar, eu estou sendo convivente. Sim. Né? Tem gente que acha que é sabedoria. Como é que entra essa da convivência? A pessoa é muito ruim e ela me maltrata. Eu não vou ficar direto confrontando ela, mas pelo menos algumas vezes eu preciso fazer para que ela saiba que ela está errada. Então tem aquele caso assim, eu vou calar porque calar é melhor e coisa e tal. Em alguns casos sim. Por exemplo, no casamento vai ter momentos que você vai ficar quieto, mas vai ter o momento certo de lembrar aquilo que foi feito. Então, por exemplo, quando a minha esposa faz algo que eu não gosto, nem sempre eu digo que eu não gosto na hora. Eu espero o momento certo para dizer. Então, às vezes, o problema em se calar é que você, quando se cala, você não cala para dentro. Você cala a boca, mas continua na mente em conflito. Então, é melhor falar do que calar. Ou não fala com a pessoa, mas fica falando para um, para outro, o que tinha vontade de falar com a pessoa. E aí gera um problema. É um provérbio forte. E quando acontecem situações, inclusive familiares, que nós discutimos e o outro acha que pode ser melhor por autoridade, por maturidade do que a gente, como eu sinto ali no meu caso, que eu sou a caçula da família, mas administro praticamente meus irmãos todos. E aí, quando eu tento administrar alguma situação, e eles discordam de mim, eles vêm afrontar. E quando nós focamos num tópico que agora nós estamos ouvindo as palestras em relação à autoridade espiritual, e afeta muito, porque eles discordam do nosso pensamento e nós estamos tentando embasar O pessoal do despertador está lá embaixo e aí vai entrar na sala. Lógico que não. E aí, eu falei que poderia.
Hoje é congresso, já foi avisado há tempo. E aí entram discórdias, né? Eu fico assim, realmente, sem saber como agir, quando entra violência e desrespeito, mas embasado pela palavra. Nesse caso, que é um caso totalmente diferente, a gente está falando de uma situação onde tem extremos, o silêncio é a melhor resposta. Porque não está tendo confronto, aí está tendo guerra mesmo. A gente está falando de confronto. Confronto é quando você consegue conversar, falar e a pessoa entender. Nesse caso aí já estourou, saiu dos limites. Então o mais forte não é o que grita, o mais forte é o que não perde o controle. É o que mantém o controle. Às vezes... Esse ensinamento que o senhor falou aí, Jesus, né, nos ensinou. Hoje à tarde eu passei por uma situação dessa e realmente o desfecho foi esse. Não houve afrontamento, confronto. Isso eu entendi. Amém? Só mais uma pergunta para a gente encerrar, que já são 4h30. Mestre aqui. Só com o microfone. Vai, Nancy. Glória a Deus. Ela precisa se abrir para a cura, né? Ela não pode carregar isso, e aí que ela precisa se abrir para a cura. Ela precisa entender que, como mulher de Deus de verdade, ela tem que perdoar e deixar o passado no passado, né? É muito fácil perdoar quando a gente olha para a cruz. A gente só tem dificuldade de perdoar quando a gente olha para nós. Se a gente olhar para a cruz, vai descobrir que nossa afronta para com Deus foi muito maior do que a afronta do outro para conosco. Aí a dificuldade de perdoar é essa, né? Entender o princípio do perdão. Fala, mestre, no microfone aí. Não morde não, fica tranquilo. Como a gente informar alguém que aquilo que ela está fazendo pode causar trauma em uma pessoa, e com a gente mesmo fazer de maneira que não cause um trauma ou um complexo em alguém. Como, por exemplo, você tem uma irmã e você vê sua mãe agindo de maneira que você pensa naquela situação e você reflete um pouco, você tem aquele certo medo de que aquilo pode gerar um complexo na criança que vai crescer. Uma das formas é você sendo o mensageiro de paz, né? Tentando curar mesmo a pessoa. E assim, como no caso mãe e filho, às vezes a mãe tem dificuldade de ouvir o filho. Então, é orar para Deus levantar pessoas que possam ajudar, entendeu? Ou uma oração para que o Espírito Santo crie circunstâncias em que a pessoa mesmo possa mostrar: ó, isso que você está fazendo causa dano, né? E o grande problema é que às vezes a pessoa que causa dano, ela não vê aquilo como um dano. Então, cuidar na verdade da pessoa, do mais fraco, ensinando algumas coisas, ensinando a reagir, entendeu? Reagir, que eu falo, não reagir com agressão e tal, mas a ouvir essas coisas e não pegar, trabalhar de fato da forma que o Espírito Santo for guiando. Amém? Pergunta? Última pergunta, aquela menina ali. Boa tarde. Tem duas palavras que elas são muito parecidas na pronúncia, mas têm significados diferentes: autoridade e autoritarismo. Muitas vezes elas duas são confundidas. A pessoa que tem autoridade age e usa de autoritarismo. Como é que a gente lida com essa situação, pastor? Geralmente a pessoa que tem problema com autoritarismo, como eu falei, são pessoas que têm complexos, que são colocadas em uma posição de autoridade. Então elas vão ser autoritaristas para tentar manter a sua posição. Quem tem autoridade não impõe. A maior arma de alguém que está na posição de liderança é a influência, não é o domínio. Quem é líder não domina, influencia. Isso é fato. Então, quando você vive debaixo de uma pessoa que tem esse espírito de autoritarismo,
e você não consegue convencê-la de que ela está errada, né? Dependendo dos casos, se for algo que você possa se mover dali, o meu conselho é que se mova. Se não pode, você vai ter que conviver com isso, aprendendo uma lição que eu aprendi com os meus líderes autoritários. Deus estava me ensinando através deles o seguinte: nunca faça isso com ninguém. E eu aprendi a lição. Então é difícil. Autoritarismo, né, e autoridade é como paternidade e paternalismo. A gente vai falar disso na oficina de paternidade. É o abuso da posição em que se está. Então muitos líderes fazem isso, muitos religiosos fazem isso. E infelizmente, às vezes, a parte mais fraca é quem está debaixo dessa autoridade. Bater de frente não adianta, porque você vai contra o princípio. Então a melhor coisa, na maioria das vezes, é ver aquilo ali como uma lição. Deus não quer que eu seja assim. Aceitar tudo, muitas vezes calado. Na hora que puder falar, espere o momento certo, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, e Deus mesmo cria as circunstâncias. Amém? Vamos ter que encerrar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que tem a oficina aí depois. Essa conseguimos manter o horário, né? 1h13, 1h13. Estou cronometrando aqui. Queridos, quantos gostaram? Isso, como eu falei no começo, essas aulas, elas são matéria da nossa escola. Matricule-se na escola, vai abrir uma nova turma agora em julho. Julho, toda terça-feira, às 19h30, nós estaremos abrindo uma nova turma. O curso dura 1 ano e 4 meses. Valor de R$100 a mensalidade, um curso muito abençoador. Isso aqui é uma matéria que é tratada lá com mais detalhes, com perguntas, né, onde a gente esmiuça bastante para que você compreenda. E um detalhe, todas as pessoas que são alunos da escola, que participam e querem ser cuidadas e ministradas, a gente ministra elas. Né? Vários alunos da escola passaram por ministrações com a gente, hoje estão vivendo bênção na vida do Senhor. Amém? Quem estava aqui na primeira oficina, levanta a mão. Quem estava na segunda? Quem não estava nem na primeira nem na segunda, levanta a mão. Amém. Nós fizemos algo na primeira e na segunda oficina, que a gente vai fazer em todas as oficinas, que é o seguinte: nós fizemos essas oficinas, você pagou um valor de R$10, que é um valor irrisório, a gente colocou para nos ajudar a cobrir custos dos nossos pregadores, as ofertas que nós vamos abençoar os pastores. E quem me conhece sabe disso, que a gente é muito transparente no que faz, a gente não deturpa, porque a gente